Sejam muito bem-vindos para mais um Vítima Política, o canal mais polêmico de todo o Brasil. Eu sou Pedro Pinheiro. Eu sou Adriano Augusto e vamos ao que interessa. No nosso último vídeo nós iniciamos a história do governo geral, o sistema administrativo centralizador que o rei de Portugal impôs no nosso país. O nosso primeiro governador geral foi Tomé de Sousa, que esteve aqui no Brasil entre 1549 e 1553. No geral, o seu governo foi positivo. A administração estava conseguindo fazer com que as primeiras cidades e aldeias começassem a progredir. Os conflitos entre os colonos e os indígenas estavam diminuindo e finalmente o Brasil estava dando lucro para Portugal. Porém, em 1553, Tomé de Sousa foi embora. Tem mais. E com isso veio o segundo governador geral. Seu nome? Duarte da Costa. Esse nobre governador português veio governar aqui entre 1553 e 1558. Vamos conferir como é que foi o governo dele. Já vão antecipando, dos 3 governadores gerais que o Brasil teve, Duarte da Costa foi o pior. Legal, já chega. Desonra pra toda a sua família. Aí você pensa, mas por que esse governo de Tomé de Sousa estava indo tão bem? Primeiro vamos entender quem estava aqui no Brasil depois que Tomé de Sousa foi embora. São 4 grupos. Primeiro, os índios. Os verdadeiros brasileiros estavam tentando conviver com os portugueses que habitavam aqui. Mas não se esqueçam de uma coisa, índio, pessoal, não é uma coisa só. Existem diversas tribos indígenas bastante diferentes uma das outras. Todas elas localizadas em território brasileiro. Existe índio que aceitou a colonização, existe índio que não aceitou e foi pra guerra, tem índio que foi morto, tem índio que foi escravizado, não é tudo a mesma coisa. Segundo, nós temos os colonos. Os colonos são um grupo de portugueses que veio para cá para tentar dar lucro na terra brasileira. Terceiro, nós temos os jesuítas. Lembrando que na Europa está acontecendo a reforma protestante, que está abalando diversos alicerces da Igreja Católica. Os jesuítas vieram aqui para o Brasil com o intuito de conseguir novos seguidores para a Igreja Católica e combater esses protestantes na Europa. Por último, temos os escravos negros. Eles são trazidos da África, de diversas partes dela, para trabalhar nos engenhos de açúcar aqui no Brasil. Apesar de ainda eles não serem muitos aqui, eles têm um número muito pequeno ainda. Conhecendo esses 4 grupos, agora vamos para os problemas que Duarte da Costa vai enfrentar. Os jesuítas queriam novos seguidores para a religião católica, e o rei de Portugal, portanto, permitiu que eles viessem para o Brasil também com a missão de pacificar as guerras entre colonos e índios. No governo de Tomé de Sousa, isso funcionou relativamente, porém Duarte da Costa tocou um dane-se para essa pacificação. Duarte aumentou drasticamente o número de engenhos de açúcar aqui no Brasil, e com isso precisou de muito mais mão de obra. Resultado, Duarte simplesmente manda os colonos escravizarem tribos e mais tribos de indígenas para trabalhar nos engenhos. É óbvio que os jesuítas bateram de frente com os colonos por causa disso. Eles não podiam aceitar que os seus seguidores fossem escravizados, eles tinham que ser catequizados. Para a Igreja Católica, um seguidor não podia ser escravo. E aí, galera, bagunçou tudo. Cada um queria indígena para uma coisa, para ser catequizado, para ser escravizado, e com isso os jesuítas entraram em confronto com os colonos. Basicamente ficou assim, o governo fica de um lado, a igreja fica do outro, todo mundo quer o índio para alguma coisa, sendo para escravizar ou catequizar, o índio não quer ser escravizado, então começa a resistência indígena, um confronto de todo mundo contra todo mundo. Só para você ter uma ideia, nesse momento o estado da Bahia vira um banho de sangue. Uma curiosidade é que nesse momento os jesuítas fundaram o Colégio de São Paulo, fundado pelo jesuíta José Anchieta. Essa instância que depois viria a dar lugar à cidade de São Paulo. Além do conflito entre igreja e governo, Duarte da Costa enfrenta
outro grave problema. Lembra que a gente comentou alguns vídeos atrás da Inquisição da Igreja Católica? Onde ela perseguia aqueles que cometiam blasfêmias e não respeitavam os dogmas da Igreja Católica? Isso acabou fazendo com que diversas pessoas protestantes saíssem da Europa. Some isso com outro detalhe. Todos os países europeus querem ter colônias para melhorar o seu comércio. Você precisa de comércio para enfrentar essa corrida. E Portugal tem o Brasil como a sua colônia. E até hoje ninguém conseguiu tirar isso de Portugal. Foca em mim agora, foca em mim. Mas agora conseguiram. Protestantes que saíram da Europa vieram invadir o Brasil. Pela primeira vez, Portugal falhou em defender nossas fronteiras. Ela deixou que um dos seus rivais europeus invadisse e chegasse em território brasileiro. Que rival era esse? A França! O país da cidade mais bonita do mundo invadiu o Rio de Janeiro, se aliou com os indígenas daquele local e juntos enfrentaram os portugueses. Venceram e batizaram a nova terra de França Antártica em 1555. Duarte até tentou reconquistar a terra, mas era difícil ir contra tantos povos indígenas e o próprio exército francês. Isso foi a gota d'água para o rei de Portugal. Imagina perder a sua terra, parte da sua colônia, para outro país europeu. E em 1558, Duarte da Costa é demitido, volta para Portugal desolado e assim vem o terceiro governador geral do Brasil. E quem seria este cara? Seu nome é Mendes Sá. E esse cara governa o Brasil por 15 anos. Claro, ele chega com alguns objetivos para o Brasil. Meio óbvios quais são eles, né? Reconquistar a terra dos franceses, Fazer o Brasil gerar lucro para Portugal pacificar a relação com os indígenas. e reconquistar a confiança da igreja. Olha, esse cara vai governar o Brasil por 15 anos, mas uma maldição de 15 anos vai recair sobre você se você não deixar o like nesse vídeo, não compartilhar com seus amigos e não comentar o que você acha aqui na descrição. Eu não arriscaria. Uau! Primeira prioridade agora, então, é reconquistar a terra perdida. Vão lá lutar contra os franceses. E Mendes Sá envia seu sobrinho Estácio de Sá para guerrear contra os franceses. A guerra é muito difícil, mas o sobrinho do governador consegue vencer a guerra, expulsa os franceses da colônia e a Antártica Francesa volta a ser o Rio de Janeiro em 1567. Uma curiosidade aqui é que Estácio de Sá funda uma outra cidade muito importante para o Brasil, São Sebastião do Rio de Janeiro. Notou aí alguma semelhança? É ela mesma. Isso foi uma homenagem ao rei Dom Sebastião I, uma vez que Dom João III, qual era o rei que nós estávamos falando anteriormente, havia falecido e deixado o seu neto na linha sucessória. Um detalhe é que Dom Sebastião só tinha 3 anos quando isso aconteceu, então ele já era o rei, só que ainda não governava. Mas, obviamente, Estácio de Sá já conhecia o novo rei. E um outro detalhe então curioso é que o Estácio, apesar de ter vencido a guerra, ele morreu no final dela com uma flecha envenenada na cabeça. Coitado. Coitado, né? Agora a paz entre colonos e indígenas finalmente deu certo. Enquanto a guerra estava rolando com os franceses, Mendes Sá também consegue fazer uma paz entre os portugueses e os índios ao lado dos jesuítas José da Nóbrega, eu chutei os dois nomes, Manuel da Nóbrega, José da Anchieta, José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, na chamada Paz de Iperoig. A escravidão indígena não acabou, mas reduziu bastante. Além de expulsar os franceses e pacificar a relação com os indígenas, o que mais esse cara fez no Brasil? Primeiro, ele estimulou o tráfico negreiro. Já havia escravos negros aqui na região, porém o tráfico negreiro só começou em 1570. Em contrapartida, ele lutou contra a escravidão indígena para agradar os jesuítas. Combateu a antropofagia. Gente, tinha tribo de índio que era canibal, e ele fez questão de acabar com esse costume dos índios. E por último, ele reaproximou a igreja do governo brasileiro. Cara, ele passou por vários péssimos bocados, tanto que ele perdeu seu filho e seu sobrinho na guerra.
Porém, ele foi um excelente governador e acelerou a economia com base na produção açucareira. Lembrando, a produção de açúcar é a base de administração desse país. Mas agora você deve se perguntar, o que vem depois? Depois de 1572, passados os 15 anos de Mendes Sá, o que acontece com o governo brasileiro? A essa altura do campeonato, Mendes Sá já está muito velho, então ele decide abandonar o seu cargo e voltar para Portugal, exatamente como Tomé de Sousa e Duarte da Costa fizeram anteriormente. E agora, Dom Sebastião, o atual rei de Portugal, vai enviar um quarto governador-geral? Não! Segunda mudança no sistema administrativo do Brasil. A primeira foi transformar as capitanias hereditárias no governo geral. Cara, será transformar o governo geral em um governo geral duplo, tendo duas capitais para o Brasil. Nesse momento, temos agora duas cidades fundadas no Brasil. Uma delas é Salvador, que fica no estado da Bahia. Ela será a capital do norte. A outra é o Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro, que acabou de ser fundada e será a capital da parte sul do país. Será que com esse sistema de governo, Portugal finalmente vai acertar o rumo do Brasil? Fique aqui conosco no nosso próximo vídeo para descobrir. Então é isso, galera. Fim de papo. Com esse vídeo você conheceu todos os governadores gerais que esse Brasil teve. Não necessariamente o governo geral acaba agora, mas muita coisa vai acontecer. O sistema mudou, a administração mudou. O que será que vai acontecer? E um spoiler para o próximo vídeo. Vamos sair do Brasil e visitar a Europa. Então deixa seu like nesse vídeo. Compartilha ele, olha o sininho como é importante, comenta aqui embaixo, é bom que se você tiver alguma dúvida sobre a história, você não deixe passar, a gente vai responder sempre aqui nos comentários. E esteja conosco no nosso próximo vídeo para ver o que a Europa está aprontando que vai afetar o nosso país. Então, falou! Tchau!